Chega mais para o nosso papo filosófico. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que tem como base uma proposta, na verdade uma pergunta. O que é? Você já deve ter percebido que no universo das humanas, principalmente, sempre aparece uma palavra que gera aquele bug assim, né? Então, esse nosso papo é sobre niilismo, ou melhor dizendo, o que é niilismo. Solta a vinheta. Indo direto ao ponto, a palavra niilismo, etimologicamente falando, ela deriva do latim nihil, ou nihil, que significa nada, que significa vazio, ausência e até certo ponto aniquilamento. O niilismo, que entra para a história na Europa, em especial ali na Rússia, na literatura e na França, enquanto um determinado rótulo atribuído à política, e que ganha muita projeção graças à filosofia. O niilismo, ele diz respeito a uma negação de todos os valores que fundamentam o que nós poderíamos chamar de verdade, ou até mesmo uma rejeição de qualquer tipo de sentido atribuído para a existência humana. Então podemos dizer que o niilismo, enquanto doutrina filosófica, ele traz um nível de ceticismo extremamente radical que vai destruindo qualquer tipo de convicção ou qualquer tipo de verdade sobre o que quer que seja, sobre a própria realidade. Na filosofia, nós temos algumas grandes referências associadas ao niilismo. Podemos citar em especial Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Gilles Deleuze. Podemos também, na literatura, encontrar grandes ícones que trataram do tema. Nesse sentido, podemos destacar Dostoiévski e Franz Kafka. Lendo qualquer um desses autores, seja na filosofia ou na literatura, nós vamos acabar esbarrando em algum momento com algum parágrafo ou com algum capítulo repleto de algumas doses de niilismo. Aqui eu quero fazer um comentário sobre o niilismo de Schopenhauer. O niilismo de Schopenhauer se apresenta como um pessimismo e não poderia ser diferente. Nós estamos falando daquele que é considerado o pai do pessimismo. Schopenhauer vai trazer um niilismo que funciona da seguinte forma: a vida é desprovida de sentido, não existe Deus e, automaticamente, a existência ela é marcada por esse vazio que nos acompanha. Naturalmente, o ser humano ele é levado a tentar preencher esse seu vazio. O que acontece a partir daí é que esse sentimento de vazio, que acaba sendo marcado por sensações de angústia, de tédio e de dor, vai sendo intensificado cada vez que a gente vai se deparando com uma frustração nova. É o famoso pêndulo de Schopenhauer. A gente é tomado pelo vazio, a vontade ou o desejo acaba empurrando a gente para buscar algo no mundo. A gente se depara com a frustração e acaba voltando. E a segunda referência niilista que eu quero trazer aqui num comentário breve é Friedrich Nietzsche. Podemos dizer que Nietzsche ele propõe uma ressignificação do niilismo, inclusive apontando tipos de niilismo. Importante pontuar que em fragmentos póstumos, o próprio Nietzsche chega a dizer: o que é niilismo? Que os valores supremos se desvalorizam. E foi justamente o filósofo Gilles Deleuze que identificou na obra de Nietzsche tipos diferentes de niilismo. Em primeiro lugar, nós teríamos o niilismo negativo, e esse niilismo negativo seria uma negação do mundo como ele se apresenta para nós, o mundo real, para aceitar uma espécie de fantasia, para admitir a ideia de outros mundos, de certa forma para fazer com que a existência ela fosse suportável. Na obra de Nietzsche a gente vê várias críticas, por exemplo, ao platonismo e ao próprio cristianismo. Em segundo lugar, de acordo com Deleuze, na sua leitura de Nietzsche, nós temos um niilismo
reativo. O niilismo reativo, ele aparece no ser humano iluminista, aquele que decreta a morte de Deus e que acaba assumindo a posição que outrora era do próprio Deus. Esse niilista, ele acaba cometendo um erro tão cruel e tão brutal quanto o anterior, na medida em que ele sempre vai procurar refúgio na razão e no futuro, na razão e no progresso. Podemos ainda falar de um niilismo passivo, que seria simplesmente uma rejeição desses outros mundos ou da própria razão, uma espécie de entrega ao pessimismo na sua forma mais cruel, digamos assim, na sua forma mais violenta. Seria uma existência pautada pela indiferença e pela apatia diante da própria vida. E, por fim, um niilismo ativo, que seria justamente a ideia de construir e ressignificar valores e sentidos a todo momento, de aceitar a vida como ela é, de entender que ela é marcada por dores, percalços, dificuldades, mas que também tem as suas alegrias e também proporciona um estado de ânimo positivo. Assim, nós pontuamos algumas referências importantes demais para o entendimento do que é niilismo. Aqui na descrição eu ainda vou acrescentar algumas informações e algumas outras referências que eu considero importantes. Aproveita para se inscrever no nosso canal, para ativar as notificações, para deixar o teu comentário. É importante que você deixe sugestões. Eu já tenho aqui uma listinha baseada na minha experiência de perguntas a serem respondidas nessa nossa nova série e eu conto com a sua participação nesse processo, inclusive para compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.